Olá, amigos, bem-vindos para mais um encontro no Centro Espírita Amor e Caridade, mais uma oportunidade que nós temos de falar sobre o Evangelho de Jesus e sobre os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Uma vez mais, estamos aqui com o nosso companheiro Edgar Miguel, que eu gostaria que desse as boas-vindas a todos agora. Edgar, seja bem-vindo. Bom dia. Eu gostaria de dar um abraço a todos, né? Então, eu gostaria que todos se sentissem abraçados nesse instante. É uma alegria estar aqui, uma honra realmente estar aqui com você, Maurício, e atendendo ao convite do Amor e Caridade de Bauru. Uma oportunidade de trabalho para mim, porque eu sei que as reflexões que vão sair deste nosso encontro me serão muito importantes e preciosas para que elas continuem, inclusive, depois. Obrigado. Eu que agradeço, Edgar. Você sabe que quando você diz assim, eu quero que todos se sintam abraçados nesse momento, aqueles que te conhecem pessoalmente se sentem de fato abraçados, né? Obrigado. Que bom. Retribuímos o abraço. Vamos dar início, então, ao nosso encontro, como sempre fazemos, com uma prece, para a qual eu convido todos, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Nos dirigimos a Ti, Senhor, pedindo sua permissão para que, mais uma vez, possamos tratar de assuntos do Evangelho de Jesus, com todos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e que sabemos tão importantes para a nossa condução na vida nesse planeta de provas e expiações. Rogamos ainda que nos permita, uma vez mais, a presença carinhosa dos amigos espirituais, que possam esses companheiros nos orientarem, nos intuírem, para que possamos abordar os conteúdos que vão levar a tranquilidade, o conforto a todos aqueles que nos acompanham nessa manhã e a nós mesmos, como aqueles que somos, nesse momento, portadores desses esclarecimentos. A Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, pedimos que, uma vez mais, nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Edgar, o que é o Espiritismo para você? Uma pergunta, um tema muito interessante. A partir do momento que você me passou esse tema, comecei a refletir a respeito, conversei com alguns amigos, pedi a opinião de cada um deles e não vou fazer nenhuma revelação agora, nesse momento, mas muito interessante como as pessoas respondem a essa pergunta, que aparentemente tão simples, mas de uma profundidade muito grande. Eu te passo a palavra para que você faça para nós a introdução, a explanação sobre esse tema. Maurício, essa pergunta precisa repercutir dentro de nós, sabe? Porque, assim, eu penso que uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter na vida, de tantas, é a honestidade. Mas eu não me refiro à honestidade minha com o mundo, que é tão bem colocada pelas questões da ética e da moral. Eu me refiro à honestidade comigo mesmo. Eu acho razoável que a gente minta para o mundo, frente ao absurdo que é mentir para si mesmo. Veja que eu não estou defendendo mentir para ninguém, né? É que, na comparação, é absurdo mentir para si mesmo. Mas eu sei que até por um mecanismo de proteção a gente faz muito isso. Porque estamos em desenvolvimento, estamos em crescimento, e muitas
dos alicerces dentro de nós ainda não estão consolidados, não estão firmes, muitas vezes nem construídos ainda. Então, me parece muito importante que a gente seja franco com a gente mesmo. E a consequência da gente exercitar essa honestidade com a gente mesmo é que a gente passa a tentar fazer as coisas de uma forma mais lúcida. E aí eu coloco a palavra tentar, fazer as coisas de uma forma mais lúcida, a palavra tentar, porque é um processo. Ninguém decide ser honesto consigo mesmo e naquele outro instante consegue, passa a ser. É um processo, é uma mudança íntima, né? Onde ninguém consegue vigiar, ninguém consegue opinar, é você com você. E todas as vezes que a gente começa a fazer esse esforço e a gente passa a tomar algumas decisões, essas decisões geram uma pergunta para você mesmo, que é: por que eu estou fazendo isso? Qual é a verdadeira razão? O que de fato me move? Né? E aí você, dentro do esforço de honestidade, você passa a ter respostas duras, que nem sempre são confortáveis de se ouvir. A gente descobre, e aí eu falo de mim, que há muitas razões aonde o ponto central sou eu mesmo. Então, faço isso para evitar de sofrer, faço isso para que as pessoas me aplaudam, façam isso para que concordem comigo, para que estejam ao meu lado, para que simpatizem-se comigo, e por aí vai. Né? Ou seja, muitas das respostas que eu mesmo tenho, das minhas razões, são claramente ainda egoístas. Mas eu devo admitir para você que descobrir que eu sou egoísta já não me assusta mais. Descobrir que eu sou orgulhoso e lastimar por isso não me entristecem tanto mais. Só um pouco. Né? Eu não estou dizendo com isso que fico confortável. Não fico confortável. Né? Mas não me mutilo por dentro, não me diminuo, não me inferiorizo por ter ainda, evidentemente, egoísmo e orgulho dentro de mim. E por que eu estou falando tudo isso? Exatamente para quando eu faço ou quando eu fiz essa pergunta a mim mesmo, que é o Espiritismo para mim, eu preciso usar, porque é um compromisso que fiz comigo mesmo, eu usei o conceito da honestidade. Eu tinha que ter uma resposta honesta. Né? E a minha resposta é que a doutrina, e aí eu queria, antes de responder, fazer uma colocação para que vocês compreendam o que é a doutrina, não o que é a doutrina para mim. Para mim, a doutrina espírita é uma lente de aumento sobre o Cristo e sobre a vida. Eu gosto de dizer que a doutrina espírita, para mim, sem o Cristo, não serve para muita coisa. Ainda continua sendo muito útil, mas ela vira, e aí me perdoem, apenas uma ciência. Tá certo? Como tantas outras. Ela deixa de ter um brilho estupendo que só o Cristo traz. Então
Para mim, a doutrina espírita é enxergada como uma lente de aumento que me explica, que me esclarece sobre o Cristo. E aí, então, eu consigo te responder, depois dessa longa introdução, o que é a doutrina espírita para mim? É uma forma de viver, Maurício. É um trilho que eu procuro sempre estar nele e muitas vezes, não consigo. Muitas vezes eu nem percebo que nem estou mais neste trilho, né? Mas ela é um guia, ela é uma linha, sabe quando você anda segurando numa linha assim para ver se você não se perde, né? Ela é o farol que impede que o barco naufrague, né? Então é uma forma de viver. Para mim ela é muito menos religião, muitíssimo menos como que eu vou dizer isso, hein? Muitíssimo menos uma estrutura social. Entende o que eu quero dizer com estrutura social? Porque, assim, fazendo um parênteses, quando a gente começa a frequentar a casa espírita, a gente entra dentro de um grupo social e começa a fazer parte de uma estrutura social, né? Ali existem eventos, você participa de grupos, você relaciona-se com pessoas, você começa a cumprir um determinado papel, né? Ou funções. Muito bem. Então, para mim, ela é muito menos essa estrutura social, muito menos. E muito mais como eu vivo cada instante. Esse é o ponto principal da minha resposta. Isso significa, e isso foi muito importante para mim, porque alguns anos atrás eu vivi um dilema, que eu me lembro muito bem, que era, eu trabalhava bastante, viajava muito, porque eu trabalhei muito tempo na área comercial, e isso dificultava que eu participasse de algumas atividades da casa espíritas, ou de caridade específica, como fazer uma sopra, como fazer um curso, e etc. E isso gerava em mim um conflito, né? Puxa, eu falava assim, eu trabalho de segunda a sexta-feira, com o dia bastante ocupado, que horas que eu vou ter para caridade? Que horas que eu vou ter para pensar nas questões espirituais? E com o tempo, exatamente por conta da pergunta tema de hoje, eu descobri uma coisa importantíssima, que o amor, a caridade, o Cristo, que resume tudo isso, ele não é compartimentado. Como a gente se acostumou a ter desde a Idade Média. Eu não sei se você se lembra da Idade Média, quando você vivia lá comigo, Maurício, mas a gente ia à missa aos domingos e a gente falava assim, minha obrigação com Deus está cumprida. Não era assim que a gente falava, Maurício? Lembra? Exatamente. Eu lembro disso. Então, assim, era bem mais simples, eu devo admitir, porque bastava a gente ir à missa uma vez por dia, por semana, geralmente no domingo, e aí que eu descobri, inclusive, que a gente ia para lá não era nem exatamente por conta do Cristo ou de Deus, né? Mas, enfim, isso é outra história. Mas, e hoje, séculos depois, felizmente eu já aprendi. E veja que eu não aprendi imediatamente, eu tive que fazer uma nova reflexão nesta encarnação, de que o Cristo não está compartimentado. Ele não pode ser pensado somente no Dominus Dei, no domingo, no dia do Senhor, nem no sábado, que nós temos que guardar o sábado. Ele tem que estar todos os dias dentro da minha visão, porque ele não é alguém a quem eu devo satisfações. Desculpem os arrepios que eu percebi em muita gente por eu dizer assim. Mas ele não está interessado que eu lhe dê um relatório das minhas atividades, da forma que eu penso ou sinto. Eu não sou funcionário dele, nem do Pai.
Mesmo a questão de servo, que a gente vê tanto no Antigo Testamento, o Cristo veio revolucionar isso e nos chama de amigos, nos chama de irmãos. Então, por isso que eu concluo, para mim, a forma como eu sinto a doutrina é uma forma de viver, é um caminho, como o próprio Cristo disse, Maurício. Só que não é um caminho simples, no sentido de que basta que eu pise nesse caminho, que eu estou no caminho. É preciso muito mais que isso, porque você sabe que o Cristo é deveras profundo, né? E toda vez que a gente o entende, depois a gente descobre que não entendia tudo, né? Quando Cristo fala que ele é o caminho, ele também quer dizer que ele é uma forma de caminhar. Porque não basta pisar no caminho passo a passo. É preciso uma forma específica de caminhar. É um caminho interior. Não é um caminho exterior. O caminho interior há de repercutir no exterior, evidentemente. Porque nós vamos um dia transbordar esse caminho interior para fora. E a gente que inverte tudo, né, você sabe, a gente começa pelo lado do avesso, né? A gente começa pelo lado de fora, né, que é o lado que a gente acha que domina, né? E que acha que resolve, e que acha que é tudo. E a gente joga fora da vida o caminho maior, o lado mais importante, mais significativo e real. Irreal, eu insisto, né? O caminho mais real, talvez o único real, que é o caminho de dentro, que é o lado de dentro de todos nós, que é o nosso mundo verdadeiro, como eu não me canso de repetir, que é o nosso mundo íntimo. Então é isso, Maurício. Para mim, o Cristo, a doutrina espírita, e você pode dizer que todas as religiões, porque todas as religiões em seu núcleo têm a proposta de melhoria do ser humano, todas. Todas elas, para mim, são uma forma de viver. Especificamente a doutrina me atrai, especialmente me atrai, porque ela responde às minhas perguntas, porque ela atende à minha necessidade de que a doutrina seja lógica, né? E ela, então, traz para mim, por conta da forma como ela explica a vida, que a gente chama de cosmovisão, né? A visão do todo que ela me oferece, que apesar de eu saber que é parcial, e que mesmo sendo parcial eu entendi menos ainda do que ela me oferece, ela já me traz uma paz, uma segurança. Ela funciona como um alicerce aonde eu posso me construir. E como é da característica dos alicerces, Maurício, todos, é um alicerce firme, seguro e estável. Um alicerce que não há terremotos que até hoje tenham conseguido sacudi-lo, nem tremeu. Então, ela traz como você já disse, um consolo, e eu vou usar outra palavra que para mim é mais cara. Ela me descansa, sabe? Ela traz um descanso ao meu coração muito grande. E por isso ela me é muito preciosa. Edgar, acho que me parece que esse tipo de discussão abre diversas oportunidades, como sempre acontece nas nossas conversas, né? E eu gostaria de te fazer tantas perguntas nesse momento, que eu acredito que os companheiros também, né, que estão conosco, gostariam,
mas eu vou tentar me conter e direcionar, né, para aquilo que talvez ajude cada um de nós a procurar esse entendimento que para você já parece algo que desabrochou, né? Não que esteja, de fato, florido, como você disse, Não. mas que desabrocha, né? Você fala o espiritismo traz uma estrutura social. Isso eu achei muito interessante, porque muitas pessoas se afeiçoam a essa estrutura social. Me parece que se afeiçoam de tal forma que, ao você direcionar uma pergunta como essa, de importância capital, né? O que é o espiritismo para você, a pessoa dá respostas que são agradáveis, respostas socialmente agradáveis. E você acredita que as pessoas, nós, não vou me deixar de fora, não, mas nós podemos, se não houver atenção para a importância que a doutrina espírita pode ser em nossas vidas, podemos nos apaixonar pela estrutura social e conferir a ela maior importância do que aquela que a doutrina espírita tem? Maurício, eu temo que essa paixão aconteça mais frequentemente do que seria desejável. Nós todos, e eu também não me excluo, precisamos tomar muito cuidado com o carreirismo espírita, que, na verdade, não existe. Não existe formalmente, né? Mas a gente, nos nossos desvios e na nossa ignorância, a gente faz com que ele se torne real, né? A gente vê nas casas espíritas, quando a gente pergunta a um trabalhador o que ele faz ali, e ele fala, eu só dou passe, né? Eu só sou médium de sustentação da reunião mediúnica. Esse só é perturbador. Perturbador. Porque eu volto à questão de que não é o que a gente faz. O que a gente faz também é importante, mas deixa eu melhorar. Não basta só fazer. Há uma forma específica de fazer. Por isso que quando a gente ouve aquela pergunta recorrente, né, de qual é o trabalho mais importante da casa espírita, e aí você vê um sem número de respostas, né, que normalmente estão ligadas às nossas preferências, né? Não, é a reunião mediúnica, sem dúvida. Não é a palestra. Não, é o estudo, sem dúvida nenhuma, né? E quando a gente responde desta forma, a gente está respondendo do lado externo, né, Maurício? Ele está respondendo à ação em si. E a gente que precisa entender, e isso eu também insisto, que a forma como a gente faz muda tudo, e é isso que o Cristo quer que a gente compreenda. A resposta que me parece mais correta em relação a qual é o serviço mais importante da casa espírita, a resposta melhor é o serviço feito com amor. Então, quando o serviço mais simples, socialmente mais desconsiderado, é feito com amor, a gente pode concluir que aquele serviço é o mais importante na casa espírita, naquela casa espírita. Por quê? Porque ele tem maior cota de amor. Porque é isso que importa, não é? Se a gente conseguir pegar a parte essencial da doutrina e do Cristo, da doutrina cristã, sempre é o amor. E é o amor que você produz, que você vive, que você executa.
Então, assim, a nossa função, qual é a nossa função, é quase irrelevante. Mas como você desempenha a função que te cabe, isso é absolutamente relevante. Absolutamente relevante. Então, Maurício, essa estrutura social que, em si, ela não tem nada de ruim nem de errada, porque é evidente que ela precisa existir, porque a estrutura social, ela nasce dos relacionamentos entre as pessoas, e nós precisamos dos relacionamentos, ela não tem nenhum defeito. O defeito que existe é quando a gente a utiliza com interesses externos, que não são os interesses ligados aos nossos interesses espirituais, aos interesses, vamos chamar assim, de vida eterna. Nem vou falar de espiritual, de vida eterna, que tem a ver com a minha vida eterna e não a minha vida temporária aqui nesta existência. Eu acredito que nós, pelas observações que faço, não tem nada de observação científica a respeito, observações pessoais, né? Que eu até acredito que nesse momento, para mim, seja mais importante, viu, Edgar? Nós buscamos relacionamentos e buscamos ser aceitos nos relacionamentos, né? Vamos falar de relacionamentos para entender essa importância, né? Hoje nós vemos que as redes sociais, como o Facebook, as pessoas querem ter uma grande quantidade de amigos, pertencer a um grupo de amigos que tem igual maneira de pensar, e cada um me parece que quer mostrar para os outros que está melhor do que todo mundo, né? E nós sabemos, muitas vezes, que dentro de casa, na família, nosso mundo está desmoronando, nós não temos a paciência, a compreensão que demonstramos na rede social, né? Então, nós criamos uma história fantasiosa. Nós sabemos de muitos companheiros, precisamos até tomar muito cuidado para que não façamos igual. Muitas vezes deixamos a nossa casa caindo, desmoronando, porque somos pessoas, muitas vezes, de uma crueldade muito grande, uma falta de compreensão, gostamos de ser o senhor da situação, né? E aí nós não conseguimos, a exemplo do que acontece no Facebook, bloquear a pessoa, porque ela está junto com a gente no dia a dia, você vai abrir a porta e vai encontrar. E aí você chega numa estrutura social que te acolhe, muitas vezes igual ao Facebook, né? Muitas vezes igual ao Facebook, as pessoas também mostram uma imagem porque estão ali por pouco tempo, estão ali por algum momento, precisam interpretar um papel. Ou seja, a casa espírita não é a doutrina espírita, mas ela pode ser um grande representante da doutrina espírita. E que se nós não tomarmos cuidado nessa observação, nós podemos confundir as coisas, né? E aí, então, nós nos sentimos muito bem com aquela estrutura social e não percebemos, né, que ela é um representante daquilo que nós podemos ser de fato, mas ela não é aquilo que nós encontramos. Aí encontramos companheiros que se indispõem com o coordenador de uma determinada atividade, porque há uma hierarquia, há um conjunto de responsabilidades dentro daquela atividade, que, afinal de contas, representando ou não a doutrina espírita, e nós esperamos que todas representem, mas tem compromissos políticos, sociais e políticos, que eu digo é de relacionamento com a sociedade, nada de política partidária, né? E isso pode confundir, então, a pessoa menos atenta, digamos assim.
E uma pessoa mais atenta observará que, da mesma maneira que na rede social, nos relacionamentos do dia a dia, e também no centro espírita, ela tem a oportunidade para o autoconhecimento. E aí oferecer as respostas honestas que você citou no início da sua introdução. O que você acha disso? Saí muito da questão, divaguei. Não, de forma nenhuma. Você trouxe uma questão muito importante, que eu vou ressaltar e partir dela, o centro espírita não é a doutrina espírita. O fulano, a pessoa X de alta projeção dentro do movimento espírita, não é a doutrina espírita. Isso é muito importante, Maurício. Porque a gente vê pessoas abandonando. Não, eu não sou mais espírita porque aquela casa espírita tem muito desavença. Desculpa. Por que você esperava que um agrupamento de pessoas encarnadas agissem como anjos? Ou, como melhor dizendo, como espíritos superiores. Por quê? De onde você tirou esse absurdo dessa ideia? Ah, mas ele é espírita. E daí? Porque, assim, reconhecerei os meus discípulos apenas se eles se amarem. E não se ele tem o título A ou B. A gente não pode se esquecer do que é básico. Então, o que é a casa espírita, no meu entendimento? E aí eu apelo a Emmanuel. Escola e oficina. Escola e oficina de todos nós que frequentamos a casa espírita. Daquele que vai uma vez por semana, 2 vezes por semana para assistir uma palestra, ao presidente da casa. Todos estão inseridos numa escola e numa oficina. Na escola você estuda, na oficina você executa. E a dinâmica dessa estrutura social, ela propicia exatamente essas duas características. A gente pensa que a gente estuda quando a gente está num grupo de estudo. Lê do engano. A gente estuda quando a gente está diante do outro que nos incomoda em algum comportamento, que não faz o que a gente quer, que está colocando um outro ponto de vista. Este é o estudo. E esta também, 2 segundos depois que a pessoa termina de falar, também é o momento onde você tem a condição de exercitar, de ser oficina, aonde você vai exercitar o que você acabou de ler, a tolerância, o respeito ao outro. Ou seja, de novo eu volto, é a forma como você se relaciona que diz se nós estamos no caminho do Cristo ou não, que é, na verdade, tudo o que importa. Tudo o que importa é que se nós estamos no caminho do Cristo ou não. Tudo mais não importa, ou importa menos. Então, Maurício, essa confusão perniciosa de casa espírita com doutrina, da gente projetar em algumas pessoas uma expectativa de que elas sejam perfeitas, de novo está nos dizendo que nós estamos distraídos do que é importante. Porque o que é importante? Como eu ajo, como eu sinto, como eu compreendo e o que eu faço com essa compreensão. É isso que importa. E todas as vezes que eu estou preocupado com o que o outro faz, com o que o outro pensa, com a forma como ele... Isso me distrai. E a vida passa e eu perdi a oportunidade de ter mais paz e de ser mais feliz. Então, isso que você trouxe é muito sério. Porque a gente não precisa romper com o ciclo vicioso que a falta de lucidez nos traz, né, Maurício? E qual é? Eu me refiro aqui exatamente dentro do que você disse. Em todas as outras vezes que a gente participou de uma instituição
vou chamar de religiosa, vai. A gente se aproximou dessas instituições para atender a interesses particulares, não para evoluir, não para ser melhor, não para ser melhor. Mas por quê? Porque elas nos traziam vantagens sociais. Ser espírita hoje, diferente de 50, 60 anos atrás, dá status, infelizmente. Infelizmente. O IBGE nos considera a elite intelectual da sociedade. Nós lemos muito, somos mais racionais, fazemos muita caridade, etc, etc, etc. Infelizmente, é vantajoso socialmente você dizer de boca cheia que você frequenta o centro A ou o centro B. Infelizmente. Devíamos ter saudade das épocas que éramos perseguidos e estigmatizados. Por quê? Porque pelo menos essa vantagem nós não tínhamos e nós só estaríamos lá realmente pelos motivos que nos trazem mais felicidade. A questão de 60 anos, ser espírita era motivo de prisão, agora é motivo de orgulho, Sim, projeção social. E se a gente lembrar da história, era muito melhor ser cristão na época que os romanos matavam e perseguiam. Porque depois que a doutrina cristã foi instituída como sendo oficial junto ao Estado, nós começamos a nos perder. Então, que isso não se repita novamente, mas a tendência que a gente quer é trilhar o mesmo caminho, e evidentemente eu estou generalizando com as, graças a Deus, gloriosas exceções. Interessante a maneira como nós, os séculos passam e a humanidade parece querer se agregar em torno da mesma coisa lá do princípio da antiguidade, né? Você disse... Isso é prova. Como? Desculpa, Maurício. Isso é prova de que o mundo verdadeiro é interior. Exatamente, exatamente. E aí que é a questão, né? Exatamente que eu ia colocar. Em primeiro, uma observação. As pessoas são perfeitas, é que elas não são perfeitas pela nossa régua, elas não são perfeitas do jeito que nós queremos que seja, né? Elas são perfeitas do jeito que nós precisamos que elas sejam, né? E sobre essa questão que você colocou, nós vivemos, acredito, se vivermos o espiritismo de maneira descuidada, despretensiosa, nós vivemos o espiritismo para fora. Nós vivemos o espiritismo em alguns momentos que podemos, e você cita a questão de nos aproximarmos por algum interesse sobre qualquer grupo social, inclusive a casa espírita, as ações espíritas, e nós realizamos diversas atividades ou nos comportamos de determinada maneira, sempre com uma demonstração externa, ou seja, né, aquelas questões que Jesus deixa muito claro, né, no seu evangelho, aqueles que não têm o amor dentro de si, mas procuram toda maneira de se expor, de se apresentar, né, para a sociedade como tivesse. E isso me parece ser uma coisa muito grave, muito séria, porque ao agir dessa maneira, nós dificultamos, não digo que impedimos, mas dificultamos a entrada do espiritismo em nós. Nós dificultamos a entrada do evangelho, do ensino de Jesus em nós. E aí, então, você citou antes a questão do caminho, né? Que o caminho, ele não basta pisar no caminho, mas é preciso se compreender o caminho, entender o caminho. E
se nós não damos essa oportunidade, nós não saímos a caminhar pelo caminho. O semeador saiu a semear, mas o caminhante não sai a caminhar. Ele prefere admirar o caminho do que caminhar pelo caminho. Não, e isso, Edgar, isso é extremamente importante, porque, veja, pode representar uma grande oportunidade perdida. Sabe aquela questão de você muito receber e não saber o que fazer com aquilo? Simplesmente porque, né, você tem uma grande, vamos dizer, uma grande importância em dinheiro e prefere deixar na poupança e apreciá-lo na poupança do que você usá-lo de fato em benefício próprio dos demais, sei lá, algo assim. Sim, Maurício, tudo isso é muito grave, mas você sabe que enquanto você falava, eu refletia sobre isso, me ocorreu uma colocação de Emmanuel ao Chico, que estava indo trabalhar e passou em frente de um bar e viu pessoas ali jogando sinuca, bilhar, não sei. E ele fez uma crítica mental, né? Puxa, essas pessoas podiam estar fazendo coisa melhor. E Emmanuel, sempre educador, né, lhe repreendeu amorosamente, dizendo que era preferível que eles estivessem ali a estarem fazendo mal a alguém. Então, o equilíbrio, né, Maurício? Como nós precisamos dele? Eu tenho certeza, diante dessa colocação, desse conceito que Emmanuel traz, de que, mesmo que a gente se aproxime das fontes do bem, de forma geral, e a casa espírita é apenas uma delas, por motivos pobres, como os nossos, é preferível que assim seja, do que a gente buscar os nossos interesses egoísticos em lugares ou em situações distantes dessa fonte do bem. Né? Porque olha só a nossa situação. Nós nos aproximamos da fonte do bem, e aí eu não estou falando da casa espírita, estou falando especificamente do Cristo, evidente, do conceito, né? Então, nós ouvimos dentro da casa espírita, nós vemos a luz brilhar a cada vez que a gente lê o Evangelho, cada vez que a gente lê as obras básicas e as grandes obras da doutrina. Um livro aberto certamente é um foco de luz, né, nos alcançando. E é melhor, eu devo com certeza dizer, que eu esteja ali, mesmo querendo usar essa luz para interesses pobres, do que eu estar em outro lugar. Devo estar no sofá vendo TV, vendo as notícias do mundo. É preferível estar na casa espírita pelos motivos de interesses sociais, por exemplo. Por quê? Claro que isso aumenta a minha responsabilidade? Sim, aumenta. Mas aumenta também a chance de eu compreender, né, Maurício? Aumenta a minha oportunidade de ter um entendi. Uma hora a Aumenta a ficha chance, cai. a ficha cai. Aumenta a chance de eu ser tocado, Maurício. Aumenta a chance de eu conseguir ser honesto cada vez mais. Porque a gente não pode esquecer, tudo é um processo. Quando eu falo processo, eu estou falando assim, a nossa visão, ela aumenta como a temperatura, grau a grau. Grau a grau. Não é assim, você entende 5 e de repente entende 10. Você entende 5, depois 5,5, depois 6. E entre essas mudanças pode existir anos. Anos, Maurício. Por quê? Porque, assim, tudo o que precisa acontecer na nossa vida precisa acontecer dentro de nós. Eu vou repetir porque isso eu considero muito importante.
os grandes momentos da nossa vida são internos. Depois eles se projetam para fora. Então, essa nova forma de viver, essa nova tão antiga, essa forma de viver que o Cristo nos propõe, ela começa internamente. Para que ela seja profunda, verdadeira, porque eu posso lá oferecer o alimento ao outro por objetivos nada nobres. Nada nobres. Bem distantes do amor. E para o mundo que está olhando, eu sou caridoso. Mas o que importa é o que eu sei sobre o que eu estou fazendo. Quando eu entrego um alimento, o que importa para mim, para o meu íntimo, para mim, portanto, é o que eu estou sentindo e por que eu estou fazendo. É isso que importa. Então, nós estamos falando disso. Essa transformação íntima, esse desenvolvimento das boas sementes que estão todas dentro de nós, esta é a forma de viver que a gente está se referindo aqui. E esta forma de viver, ela impõe um caminho totalmente particular, Maurício. O seu caminho na direção do Cristo é e será diferente do meu. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos únicos. Então, é justíssimo que eu me espelhe no Cristo, no Chico, no Divaldo, na Madre Teresa, no Gandhi. É justíssimo. Mas não no ato exatamente, mas no conceito do ato. Eu tenho que extrair da vida do Chico o porquê ele fez o que ele fez. Eu tenho que extrair da vida do Chico a força que o movia, a força que fazia com que ele se levantasse doente e enfraquecido pelo outro. É isso que eu preciso descobrir. Porque eu preciso descobrir esta mesma força dentro de mim. E eu devo admitir que eu não sei onde ela está dentro de mim. Eu não descobri onde ela está ainda. E talvez... E não importa quanto tempo eu vou demorar para descobrir. Eu só sei que eu descobrirei. Porque a vida não vai me deixar em paz até que eu descubra. O Cristo não deixará de me importunar, que bom, né? Até que eu seja feliz. Que ele me importune sempre, mesmo que eu reclame. Como a criança que reclama dos pais, e depois a gente agradece. Então, Maurício, você me deu a oportunidade de citar essa questão, de começarmos a vivermos mais a nossa vida interior. Esse é o caminho do tão falado autoconhecimento, que está lá na resposta de 919 do Livro dos Espíritos, como sendo absolutamente necessário. Humberto de Campos, se não me engano, no Boa Nova, não sei se é lá, ele diz que nós só conheceremos o Pai no perfeito conhecimento de nós mesmos. Então, não é o caso de procurarmos o Pai no universo, mas no universo de nós mesmos. E aí, as transformações ganharão outro colorido, outro sentido. E a gente passará realmente a se importar mais com o que está acontecendo nesse mundo íntimo e vai se distrair menos do que está acontecendo do lado de fora. Por isso que eu insisto, na minha forma de ver, a doutrina é uma forma de viver. Uma forma de viver. Inclusive, existe um livro com esse título, acabei de me lembrar dele. É um livro de cabeceira, né, escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e, se não me engano, o livro chama-se Uma Nova Forma de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Isso não é um título, né, Maurício? É quase um capítulo, né? Uhum. Mas ele é um livro
de poucas palavras e profundas. Recomendo fortemente. Olha, você cita Hamed, né, através do Francisco do Espírito Santo Neto, e é incrível como as obras trazidas, né, por esse espírito, como nos auxiliam nessa busca de nós mesmos, né, abordando temas que são do nosso dia a dia, né, da nossa o desespero, a esperança, a culpa, né, e todos o remorso e tudo aquilo que de alguma maneira pode nos afetar negativamente, e sobre os prazeres, né? Então tem inclusive 2 livros, Dores da Alma e Prazeres da Alma, e nós vemos muito o relacionamento das duas coisas, né? Como as dores podem, a compreensão das dores pode nos levar a um universo do universo dos prazeres, né? O universo da percepção de fato, como é. O Espiritismo tem acredito que tem essa característica, não, Edgar, de nos mostrar como nós podemos compreender, não de nos fazer compreender, mas de nos mostrar como obter essa compreensão, se de fato aplicado, né? Então, o Espiritismo, eu posso eventualmente dizer que o Espiritismo ele pode ser essa força transformadora também. Não essa força transformadora, mas ele pode ser o instrumento que revela essa força transformadora em cada um de nós, não é? Isso, sim, Maurício, sim, sim. E você sabe que todo mundo tem o seu momento, né, Maurício? E o pai, tão bondoso, tão amoroso, não nos violenta, não nos obriga a nada, aguarda. Da mesma forma que a gente aguarda o fruto amadurecer, porque ele tem o seu ciclo, o seu tempo, né? Eu penso que um dia nós vamos nos cansar, sabe? Nós que estamos tentando todos os outros caminhos, todos, Maurício, para deixar por último o do Cristo. Você veja como a gente é rebelde, né? Ah, é para ir pelo Cristo? Não, eu vou pelos outros. Tem 1 milhão de outros, vou tentar cada um. Só para não dar o braço a torcer, né? A criança que faz exatamente o que o pai não quer, não é? Ah, Deus. Mas chega uma hora, eu entendo, que a gente vai se cansar de todos os caminhos. Nós vamos experimentar muitos caminhos e vamos experimentar os resultados deles. E é possível pensar que o resultado de todos eles será o tédio. A gente fala pouco do tédio, parece que o tédio é uma dorzinha. Não é. O tédio é um esvaziamento de si mesmo. O tédio, vizinho do desânimo, né? E filho, quer dizer, filho não sei, mas parente da depressão, né? O tédio é um vazio profundo. E para a maioria dos caminhos, será essa a nossa recompensa. E às vezes eu penso que quando o tédio se tornar absurdo dentro de nós vamos nos lembrar do caminho, dessa avenida asfaltada que é o caminho do Cristo, iluminada profundamente, que nos espera. E ela estará aberta, Maurício, porque não há meios de fechá-la. Ela estará aberta, porque eu acho que a luz brilha incessantemente
porque ela nunca sabe quando é que nós vamos optar por ela. Então, ela não pode correr o risco de um dia descansar e estar apagada, porque talvez milhões, naquele instante, precisem dela. Assim, nós estamos, eu acho que meio terminando já, né? Eu vou desejar para todos uma coisa um pouco chata, né? Eu vou desejar que a gente se canse logo, que o tédio venha logo, que o tédio mortal de tão profundo nos acometa logo, porque ele será uma alavanca, Maurício, para essa vida mais honesta, mais lúcida, mais desperta e cheia de paz, cada vez mais. Fantástica maneira de concluir o assunto. Inclusive, já tomei nota de mais 2 assuntos aqui que nós poderemos explorar futuramente. Com muita alegria. De fato, Edgar, nós estamos em cima da hora, a hora passa muito rápido quando nós estamos refletindo sobre o Evangelho, sobre a doutrina, principalmente com essa profundidade que nos permite compreender a simplicidade da vida, né? Simplicidade. E então acaba voando o tempo. Eu tenho certeza que os companheiros também teriam várias possibilidades de pergunta, de oportunidade para nós continuarmos aqui, né? Mas chegamos ao final e eu vou considerar essas suas últimas palavras como uma palavra de conclusão, né? Perfeito. Eu acredito que nós atingimos o ponto de despertar em cada um a necessidade de fazer a pergunta a si próprio: o que é o Espiritismo para você? Então, se você me permite, farei eu mesmo a prece de encerramento hoje, que você me levou a esse grau de necessidade e agradecimento. E depois nos despedimos dos nossos companheiros. Eu convido todos, então, nesse momento de tantas alegrias, de tanto ensinamento que nos foi permitido, a agradecermos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por sempre nos permitir essas oportunidades, por sempre, a exemplo de como falou o Edgar, ser essa luz que brilha incessantemente, esperando que, a qualquer momento, ao despertarmos, necessitemos dela, que sempre oferece de maneira tão gratuita a presença dos amigos espirituais, esses que caminharam antes de nós, muitas vezes por caminhos errados, como nós também fazemos, e por isso sabem da necessidade e a importância da reflexão e da condução pelos caminhos corretos, e por isso podem nos orientar. Dos companheiros que nos orientam na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus, sempre nos trazendo um nível de compreensão dentro daquela nossa condição de aprendizado, para que possamos colocar em prática no exato momento seguinte ao aprendizado. E a Jesus, nosso mestre, que sempre está conosco, nos ampara e nos recebe carinhosamente nesse propósito que ele se oferece como nosso pastor. Que Jesus nos abençoe, um bom dia, um bom domingo a todos. Tenham um bom dia, tenham um bom domingo, vivam.